A graça e a paz, meu amado, com muita alegria, nós começamos mais um programa Viva Mais, um programa da Igreja Presbiteriana Viva. E nós temos aqui o prazer de apresentar para você a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é poderosa, a Palavra de Deus é solução para nós. A Palavra de Deus é resposta para o aflito. E Deus tem para você uma palavra muito especial. Nesta noite nós vamos falar sobre a família. Família que tem sido tão bombardeada nos dias atuais. Nós vemos pelo noticiário aí filhos matando os pais, violência familiar. Nós estamos vendo a pedofilia também envolvendo muitos lares. Tantos casamentos sendo desfeitos aí e muitas pessoas estão sem saber o que fazer, sem orientação, buscando uma resposta, como resgatar o lar. Está vendo o lar ruindo, está vendo o lar sendo destruído e não sabe o que fazer. Mas nós temos a resposta, e a resposta está aqui. A resposta está na palavra de Deus. Há muitos princípios importantes na palavra de Deus, essenciais, para que você possa resgatar a sua família, resgatar a sua vida, o seu sonho, resgatar aquele sonho de uma família feliz. Nós sabemos que todas as famílias passam por problemas, adversidades, coisas que muitas vezes fogem ao nosso controle. Mas será que devemos viver uma vida de sofrimento? Será que é isso que Deus quer para você, meu amado irmão, minha amada irmã? Será que é isso que Deus quer para você, filho? Você que está sofrendo, às vezes, com a separação conjugal dos seus pais, você que está sofrendo muitas vezes por bullying na escola, ou que você está sendo discriminado pelos amigos, porque você de repente não quer usar uma droga, porque você não quer fazer parte muitas vezes de eventos ou de situações que você sabe que não agrada a Deus, e de repente você está sozinho, está solitário, não sabe o que fazer. Hoje, nesta noite, nós vamos meditar nas preciosas palavras do Senhor, preciosas, essenciais para o nosso crescimento. E eu quero compartilhar com você o Salmo 127. Preste atenção no que diz a palavra de Deus no Salmo 127. Esse salmo foi escrito por Salomão cerca de 3.000 anos atrás. Aproximadamente 3.000 anos atrás, Salomão escreveu esse salmo. Mas, querido, é uma palavra muito atual. Parece que foi escrito ontem. Preste atenção na palavra de Deus. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado enquanto pleitear com os inimigos à porta. Há muitos ensinamentos preciosos aqui nesse salmo, escrito por Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, que eu quero compartilhar com você nesta noite. Começando com: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A Bíblia está falando sobre o quão é importante, o quão é essencial que o Senhor, nosso Deus, esteja conduzindo a sua casa, esteja conduzindo a edificação do seu lar. Talvez você esteja se esforçando muito para edificar a sua casa. Eu digo a casa como família. Talvez você esteja se esforçando bastante para ter uma família abençoada. Mas o Senhor está nessa obra. O Senhor tem sido a base para a edificação desta casa. Talvez não, talvez você acredite que com conceitos humanos, filosóficos, você consiga edificar uma casa abençoada. E talvez o Senhor, o nosso Deus, esteja ficando à parte, à margem, assistindo a sua obra.
assistindo o seu trabalho. Você já perguntou para o Senhor como Deus gostaria que fosse a sua casa? Como Deus espera que você seja um bom pai? Como Deus espera que você seja um filho? Como Deus espera que você seja uma boa esposa? Porque todos esses princípios estão aqui na palavra de Deus. E nós precisamos lembrar que para edificar, fazer uma edificação sólida, nós devemos começar na base. Todo grande edifício tem uma boa base. Nós, quando construímos a igreja ali no bairro Vila Rica, nós gastamos muitos recursos com os alicerces. Ali nós batemos mais de 80 batistacas, até encontrarmos a rocha para fazer a construção do edifício da igreja no bairro Vila Rica. Gastamos com sondagem de solo, gastamos com peritos para nos informar de que era constituído o solo ali no bairro Vila Rica, e chegamos à conclusão que precisávamos de colocar batistacas para sustentar o prédio. E gastamos um bom dinheiro ali com a base. Nós já havíamos gastado mais de 40 mil reais e nós olhávamos para o terreno e não víamos nada. Não víamos nada, porque toda a fundação ainda estava para dentro da terra. E é importante você saber disso, que para ter uma família sólida, para ter uma família feliz, para ter uma família ajustada, é necessário que você se esforce em ter uma boa base para a sua família. Você tem uma boa base quando você aconselha os seus filhos? Você tem uma boa base quando você vai tomar decisões a respeito do que comprar dentro da sua casa? Você tem uma boa base de fé para sustentar a sua família em momentos de crise? Ou você fica nos momentos de crise só pensando o seguinte: vai passar, essa crise vai passar, mas você não consegue dar uma palavra forte, uma palavra de edificação para os seus familiares. Você não tem uma base de fé. E é importante saber disso, que para edificar uma família forte, você precisa ter uma boa base espiritual. E nós, muitas vezes, buscamos essa base espiritual em muitos lugares onde não há base, onde não há rocha, onde não há alicerce. Buscamos edificar a nossa família com a base de fé, muitas vezes num pântano, num lugar onde há areia, num lugar onde o lugar é de charco, uma terra podre. E aí, quando vem as dificuldades, a família começa a desestabilizar e nós não temos aonde nos segurar. E a gente tem visto alguns lares sendo desfeitos porque não há uma boa base. E o Senhor diz na sua palavra no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E talvez você esteja trabalhando muito. Talvez você tenha se empenhado em colocar os seus filhos numa boa escola. Talvez você trabalhe de dia e de noite, procurando trazer recursos para dentro da sua casa. Você procura ler bons livros, livros que as pessoas indicam para você. Lê esse livro é bom. Lê esse outro livro, esse livro também é bom. Mas quando chega um momento de angústia, você vê que você não tem chão. A gente ouve muitas pessoas falando isso. Pastor, quando chegou aquela crise, quando chegou aquela notícia, eu fiquei sem chão. E talvez hoje você está sem chão. Você está ouvindo a palavra de Deus e você está perguntando, como fazer, o que fazer? Eu quero muito edificar uma família feliz, eu quero muito edificar uma família forte, eu quero muito edificar uma família estruturada. Quantos lares estão desestruturados? Quantas famílias estão sem saber para onde ir, o que fazer, vivendo problemas grandes dentro do lar, sem ter uma direção? Eu quero ler o que o Senhor diz também em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Jesus está falando sobre essa edificação, e Jesus está falando sobre casa,
E nós podemos claramente entender que esse é um ensinamento para a nossa família. Está escrito assim: todo aquele, pois, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Jesus está identificando a sua palavra, a palavra de Deus, como principal alicerce para uma família feliz, para uma família estruturada. A palavra de Deus é o principal alicerce para que a sua família esteja estruturada. E eu quero que você acompanhe conosco a mensagem que estamos passando. No segundo bloco, nós vamos falar partes por partes da construção de uma família feliz. Permaneça conosco, nós vamos para um breve intervalo e logo em seguida vamos dar continuidade a essa mensagem. Como edificar uma família estruturada segundo os princípios da palavra de Deus. Permaneça conosco. Até logo. Estamos de volta com o programa Viva Mais, programa da Igreja Presbiteriana Viva. Antes de dar continuidade à palavra que estávamos ministrando no primeiro bloco, eu quero convidar você a levar a sua família em uma de nossas igrejas. Em Volta Redonda, somos mais de 30 igrejas Presbiteriana Viva. Uma igreja que tem toda a sua doutrina e toda a sua palavra voltada para a glorificação, para a exaltação e adoração do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós também ministramos, com base na palavra de Deus, para a edificação da sua família. Então, se você está passando por um momento difícil, se você está procurando uma direção certa para a sua família, procure uma de nossas igrejas. São 30 endereços. Acesse ao nosso site, chamaviva.com.br, chamavivajunto.com.br. Lá terão todos os endereços. Nós temos mais de 30 igrejas em Volta Redonda e são mais de 100 igrejas espalhadas pelo mundo. Você pode acessar e pode convidar também um de seus familiares, ainda que ele more distante daqui, a visitar uma de nossas igrejas. Faça isso, eu tenho certeza que você vai sair edificado, você vai entrar com dúvidas e com sede da palavra de Deus, mas vai sair saciado da sua sede, vai sair ali esclarecido a respeito da palavra de Deus, porque são homens de Deus capacitados, ungidos por Deus para ministrar a palavra em nossas igrejas. Então eu convido você. A igreja em que eu pastoreio fica na Avenida 2, número 38, no bairro Vila Rica, próximo ao hipermercado Macro. E a nossa igreja sede fica na Avenida Senhora do Amparo, número 1154, no bairro Voldac. Dando continuidade à palavra de Deus, no Salmo 127, falando sobre a edificação de um lar, segundo os princípios basilares da palavra de Deus, nós encontramos então no Salmo 127 o Senhor falando conosco que se Ele não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. E ainda nesse tópico nós lemos Mateus 7, 24, falando que a base é a rocha. Jesus, essa rocha, e os seus ensinamentos nos ajudam a edificar um lar forte, um lar segundo a vontade de Deus. Jesus disse que aquele que ouve e pratica as suas palavras é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E o que nós mais queremos é edificar um lar firme, um lar capaz de suportar as adversidades.
Meu irmão e minha irmã, nós já vimos que a rocha são os ensinamentos de Jesus e a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ensinou coisas maravilhosas. E eu quero continuar a meditação no Salmo 127, que fala sobre essa edificação. Eu quero falar para você, homem, que é necessário que você seja prudente, que é necessário que você ame a sua família, que é necessário que você lembre das promessas, do compromisso que você fez diante de Deus, quando assumiu um compromisso com a sua esposa, de cuidar bem dela, de cuidar bem dos seus filhos. E talvez você diga para mim, pastor, eu cuido, eu trabalho, eu procuro estar dando o melhor para os meus filhos. Mas você tem tido tempo com a sua família, meu irmão? E aí nós vamos para o segundo versículo do Salmo 127. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde e comer o pão de dores. Às vezes você está trabalhando muito, meu irmão. Às vezes você está trabalhando muito, tentando dar um conforto para a sua família, mas está se esquecendo que é necessário ter atenção com os seus filhos, atenção com a sua esposa. Eu era um homem assim, trabalhava na escola técnica, fazia faculdade na UBM à noite e também tinha uma empresa de manutenção. Então eu não tinha tempo para minha família, vivia o tempo todo ocupado, não tinha tempo para Deus. Eu lembro que quando eu me converti, minha esposa falou assim, eu quero ver você ser crente. Você não tem tempo para nada. Mas a gente precisa abrir um tempo, porque quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo. Você já refletiu sobre isso? Pastor, mas eu preciso trabalhar, senão o que eles vão comer? Separa um tempo, no seu dia de folga, você passa o dia inteiro dormindo. No seu dia de folga, você leva seus filhos para a praça, às vezes não precisa de muito dinheiro. Você leva a sua esposa para passear, a gente tem muitas atrações em Volta Redonda. Você pode levar no zoológico, você pode levar numa praça, até um cineminha também não é tão caro. Separa um tempo para Deus, nós temos células familiares, que são momentos de comunhão nos lares, muitas células. Volta Redonda tem mais de 400 células da Igreja Presbiteriana Viva. Você vai poder estar junto com os irmãos ali, meditando na palavra de Deus, aprendendo, sendo discipulado, sendo amado, sendo ouvido, recebendo oração. Procure uma célula também, talvez você não consiga ir na igreja na quarta-feira, mas tem células na terça, tem célula na segunda, tem célula na quinta, no sábado. Separe um tempo para Deus, porque senão vai ser inútil você acordar cedo e dormir tarde. Porque se você não tiver um tempo para Deus, um tempo para a sua família vai se perder. Vai ter tudo em casa, vai ter TV de plasma, vai ter carro zero na garagem, mas não vai ter amor. Vai ter tudo em casa, vai ter boa escola para os filhos, vai ter boa alimentação dentro do armário, mas não vai ter amor, não vai ter família. Vai ser um grupo de pessoas morando numa mesma casa, mas não vai ser família. É necessário ser família, querido, e família é algo muito mais do que pessoas morando numa mesma casa. Nós, quando namorávamos, nós nos decidimos casar porque a gente não suportava mais aquela história de namorar e depois ter que voltar para casa, cada um para sua casa. A gente se casa para ficar juntos, para compartilhar mais tempo juntos. E o que acontece? Hoje a família está dividida. Agora mesmo você está me assistindo, de repente você está assistindo, meditando na palavra, mas o outro está no computador, o outro está no notebook, o outro está no tablet, cada um num lugar, cada um com interesse, cada um focado numa direção. Quando que você vai parar para reunir a sua família, meu irmão? Minha irmã, quando é que você vai parar para reunir a sua família? As pessoas não se conhecem mais, as pessoas não se falam mais, porque está acabando o amor, a comunhão entre os familiares. E Deus não quer que você se mate de trabalhar. É muito importante você trabalhar. A Bíblia diz, o suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas é muito mais importante que você entenda que o tempo que você tem disponível, você precisa dedicar a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar a sua família. Tem pessoas que não dedicam tempo à família, no dia da folga passa o dia inteiro jogando futebol, passa o dia inteiro de frente de um videogame, passa o dia inteiro em frente a um Facebook. E às vezes a esposa do lado, às vezes os filhos querendo atenção,
e ele ali na internet, e ele ali jogando futebol fora de casa, chega cansado do futebol, toma um banho e vai dormir. Aonde está a comunhão? Aonde você pensa que a sua família vai chegar? E talvez você já tenha chegado no fundo do poço. Talvez você já não veja mais sentido de coabitar na mesma casa que aquela pessoa. Porque o amor está se esfriando, o amor está acabando. E o que é necessário fazer? Separe um tempo para Deus falar com você. Como agora. Separe um tempo para levar sua família à igreja. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa. Separe um tempo para ter comunhão com seus familiares. Procure comer na mesa. Procure trazer os familiares para junto de você. Chame seus familiares para um programa legal junto com eles. Isso é palavra de Deus. Isso é Deus querendo edificar a sua casa, querido. E coloque Deus no primeiro lugar. O Senhor, Ele é a base da família, mas também Ele é a coluna forte na família. Porque a gente não faz uma construção só com base. A gente faz uma construção com base e com colunas, com vigamentos. E esses são os princípios da palavra de Deus. O último tópico que eu quero falar com você é sobre os filhos. Versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Deus te deu condições de ter filhos, querido? A Bíblia diz até que nós deveríamos ter muitos filhos, mas as famílias hoje não querem ter muitos filhos. As famílias hoje querem ter poucos filhos. Mas independente se você tem muitos filhos ou poucos filhos, eu quero dizer para você que os seus filhos são herança do Senhor, ou seja, eles são propriedade primeiramente de Deus, que Deus entregou para que você cuidasse. Deus os gerou para que você cuidasse deles. Então cuide os seus filhos para Deus. Não cuide os seus filhos para você mesmo. Não cuide dos seus filhos para o mundo. Eu educo meu filho para o mundo. Não eduque o seu filho para o mundo. Eduque o seu filho para Deus. O primeiro pai que o seu filho tem é o Pai Celestial. Então eduque seu filho para que ele possa conhecer a Deus, para que ele possa viver de forma que agrade ao Senhor. Não pense naquele ditado popular, aquela coisa que as pessoas falam por aí. Eu vou deixar o meu filho crescer, ele amadurecer para que ele decida o que ele vai querer. O Senhor colocou autoridade sobre a sua vida, pai, sobre a sua vida, mãe, para você direcionar a vida do seu filho. Você não vai obrigar, mas você vai direcionar. A Bíblia diz que o seu filho é como flecha na sua mão. O guerreiro, quando ele queria acertar o alvo, ele pegava a flecha e o arco e empunhava a flecha e direcionava na direção do alvo. E o alvo é Jesus Cristo. Direcione os seus filhos para Jesus Cristo. Porque muitos lares hoje estão sendo destruídos, porque não estão buscando a direção de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero que você medite nessa palavra, e na sua casa, junto com a sua família, faça uma reunião em família. Eu quero orar, Deus vai te dar capacidade de resgatar a sua família e de construir um lar segundo os princípios de Deus. Venha para próximo da televisão, eu quero abençoar a sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, dá sabedoria, Senhor Deus, a esse pai, a esta mãe, para edificar um lar segundo a palavra de Deus. Meu Pai, eu te peço também que o Senhor traga o sentimento de obediência, de reverência ao coração dos filhos, para ouvir com atenção os ensinamentos dos pais e para buscarem a presença de Deus. Senhor, eu abençoo esses lares que me permitiram, nesta noite, ministrar esta palavra aos seus corações. E que o Senhor esteja abençoando com poder e sabedoria cada pai e cada mãe, e cada filho também, para que as famílias sejam resgatadas para o Senhor e que a alegria volte a reinar nesses lares. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, eu agradeço o seu respeito, eu agradeço a sua atenção e eu tenho certeza que Deus vai te ajudar a resgatar a sua família. Fique com Deus. Que o Senhor abençoe você tremendamente. Em nome de Jesus.